Olá, eu sou Daniel Amado. Nesse vídeo, primeiramente, eu gostaria de agradecer o interesse que as pessoas têm tido pelo conteúdo que temos disponibilizado aqui no canal. Chegamos agora a 1000 inscritos e isso nos dá animação para continuar produzindo conteúdos de qualidade para disseminar informações sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Neste vídeo, vamos estar falando sobre os tipos de serviços de práticas integrativas mais comuns. Acho que é importante falar que no Brasil temos uma integração das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde investiu muito na ampliação da atenção primária à saúde. Desta forma, é um casamento perfeito, pois na atenção básica, na atenção primária, é onde se faz o cuidado ao longo da vida das pessoas, o cuidado que a gente chama de longitudinal. E também é onde se resolve a maior parte das necessidades de saúde da população. Então não tinha lugar melhor para estar as práticas integrativas do que na atenção primária em saúde. Com isso, 90% de todos os serviços ofertados no SUS de práticas integrativas estão na atenção primária. Dos mais de 17 mil estabelecimentos de saúde, 15.400 estão na atenção primária, ou seja, nas unidades básicas de saúde, no postinho perto da casa das pessoas. Como temos hoje aproximadamente 45 mil equipes de saúde da família, temos aproximadamente um terço delas que oferecem pelo menos uma dessas práticas. Então, quais são os serviços mais comuns de ter práticas integrativas? Como eu já falei, as unidades básicas de saúde são as mais comuns, seguidos em ambulatórios especializados que ofertam alguma dessas práticas, como homeopatia, acupuntura, fitoterapia, integrados a outros serviços da rede de atenção à saúde, como serviços de reabilitação ou serviços de saúde mental, como os CAPs, por exemplo. Ainda no campo dos serviços especializados, muitas experiências do país estão implementando em centros de práticas integrativas. Então, serviços de saúde especializados na oferta de práticas integrativas e complementares. Você conhece algum deles? Os serviços de práticas integrativas também estão inseridos em diversos hospitais no país. Então, você tem tanto atendimento ambulatorial para as pessoas que não estão internadas nos hospitais, mas também existem serviços que ofertam práticas integrativas para os pacientes internados e até mesmo para os profissionais de saúde como práticas de autocuidado. Um lugar comum também próximo da atenção primária são as academias da saúde, um espaço de promoção da saúde, de educação em saúde, onde é um lugar muito bom de estar sendo ofertado práticas integrativas, pois muitas práticas também têm essa finalidade de promoção da saúde e de educação em saúde. Um outro serviço fundamental são as farmácias vivas, os jardins terapêuticos ou os hortos medicinais. Essas modalidades que envolvem a produção das plantas medicinais para a dispensação para a população e também atividades de educação em saúde são fundamentais. Vamos agora aprofundar um pouco alguns benefícios que essas práticas integrativas trazem ao estar integrado nesses serviços. Nas unidades básicas de saúde, por exemplo, as práticas integrativas contribuem para ter um cuidado centrado na pessoa, um cuidado integral e não apenas focado no tratamento de queixas e de adoecimento. Um outro fator fundamental é que as práticas integrativas ampliam o olhar dos profissionais de saúde sobre o processo de saúde e doença, possibilitando que algumas queixas que eram consideradas inespecíficas para a medicina convencional tenham um olhar fortalecido, ampliado pelas práticas integrativas, dando possibilidades daquele profissional utilizar ofertas terapêuticas para resolver aquelas necessidades de saúde que de outra forma não seria muitas vezes notada ou priorizadas.
Com isso, com a ampliação de ofertas terapêuticas na atenção primária, isso fortalece ainda mais a capacidade de resolutividade desse espaço de cuidado, podendo cuidar não só de queixas comuns como a hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, mas um conjunto de outras questões que também afetam o campo das emoções, o campo orgânico e também das questões sociais. Podemos ver muitas práticas integrativas também inseridas nos serviços especializados. Então, quantas práticas integrativas, como a arte-terapia, a musicoterapia, também estão inseridos, por exemplo, em serviços de saúde mental e de reabilitação. Várias práticas manipulativas, por exemplo, como a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, também contribuem nos serviços de reabilitação física. Além das práticas que vão cuidar da questão das emoções e das relações sociais, fundamentais também para tratar não só os pacientes que estão sendo atendidos nesses serviços, mas inclusive os cuidadores e familiares desses usuários. O Centro de Práticas Integrativas tem se demonstrado um espaço fundamental de ampliação de oferta terapêutica para a rede de atenção à saúde. Além disso, além de ampliar a oferta, eles também têm se mostrado um espaço fundamental de educação em saúde para a população e de capacitação para os outros profissionais da rede de atenção à saúde, principalmente da atenção básica. Assim, os centros de práticas integrativas conseguem capacitar aos poucos as equipes de saúde da família para ampliar o leque terapêutico dessas equipes. No centro de práticas integrativas também é possível ter uma oferta direcionada para a população, coisa que muitas vezes na atenção primária, pela limitação do tempo e pela demanda de certos territórios, é difícil organizar na agenda algumas ofertas. E desta forma, os centros especializados de práticas integrativas atuam dando suporte para esse cuidado integral ofertado pelas equipes de atenção básica. No Brasil, ainda estamos ampliando as experiências hospitalares de práticas integrativas. Temos algumas experiências bem antigas, mas a nossa principal experiência tem sido na atenção básica. Já em outros países, como os Estados Unidos e países da Europa, a maior parte das experiências são em atenção hospitalar, considerando que eles não têm uma rede estruturada de atenção básica. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ampliar essa oferta. Muitas das práticas integrativas têm sido adotadas em protocolos de cuidados hospitalares e utilizados em diversas situações, seja no cuidado ao pré-natal, nas maternidades para um parto mais humanizado, no cuidado integral de pacientes internados, com benefícios inclusive com a redução do tempo de internação de vários pacientes, e até em cuidados paliativos, atuando não só para uma melhoria do bem-estar geral das pessoas, diminuição da dor, fortalecimento do organismo para uma recuperação mais rápida, e em várias situações também para mudança de estilo de vida em pacientes com doenças crônicas, assim como o cuidado também dos próprios profissionais de saúde. Ainda falando dos profissionais de saúde, várias práticas integrativas também têm sido utilizadas no espaço da gestão dos serviços de saúde, considerando que os serviços de saúde são um lugar de alta quantidade de estresse, de demanda, onde as pessoas estão lidando com situações complexas que envolvem o sofrimento e até a morte de pessoas. Nesse sentido, as práticas integrativas têm sido utilizadas também para cuidado desses profissionais que fazem a organização dos serviços e da rede de atenção à saúde. Bom, eu espero em outros vídeos também poder trazer alguns exemplos mais práticos de algumas experiências. Inclusive também quero trazer experiências internacionais para vocês estarem conhecendo. Não se esqueça de estar divulgando o nosso canal, comentando e curtindo esses vídeos para que a gente possa seguir produzindo esses conteúdos.